para todos, com a ajuda do Eterno vamos começar mais um shiur. Nós vamos estudar Parashá Beshlach, que quer dizer e expulsou, que quando foi o faraó expulsou o povo de Israel do Egito. Essa Parashá é a 16ª porção e está no capítulo 13, do versículo 17 e início do capítulo 14 até o capítulo 17. Essa paraxá vai falar que quando o faraó expulsou o povo de Israel do Egito, saíram muitos povos do Egito que faziam o serviço braçal, que faziam o serviço pesado para os egípcios, e esse povo foi tudo junto com os israelitas, porque viram que o Elohim, o Eterno, estava junto do povo de Israel, e então resolveram partir junto com o povo de Moisés, e deixando uma pequena minoria lá no Egito. E o faraó pensou com ele como iria fazer para ter os serviços novamente, aqueles serviços braçais. E então o faraó se arrependeu de ter deixado o povo de Israel ir por conta desse povo que saiu junto. Eu vou ler na Torá, no capítulo 14 já, no versículo 5. Então eu vou ler aqui para que possamos entender um pouco melhor. E foi anunciado ao rei do Egito que fugiu o povo, e mudou o coração do faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: que fizemos que enviamos a Israel? Quem nos servirá? Então o que está dizendo aqui? Que um povo fugiu. Esse povo não foi o povo do Moisés, esse povo não foi o povo de Israel, porque o povo de Israel foram obrigados a sair do Egito. O povo de Israel foram expulsos por causa das pragas que aconteceram sobre o Egito. É claro que não era culpa do povo de Israel, e sim culpa do próprio faraó, pela teimosia dele em não aceitar que existia uma divindade que era superior a todas as idolatrias que ele servia e que ele mesmo se achava. Então o Eterno puniu o povo do Egito para mostrar para o Egito que existe um ser supremo, que é ele que construiu os céus e a terra e os abismos e o universo, e construiu tudo. Então o faraó se arrependeu em ter enviado o povo de Israel por conta desse povo que saiu junto do povo de Israel. Esse povo que deixou o faraó sozinho nas suas terras, com pouca gente, com a minoria. O faraó resolveu ir atrás do povo de Israel para fazer o povo de Israel retornar, porque o faraó sabia até que posição que tinha que sair ali do Egito, e o povo de Israel tinha saído na direção errada, entre aspas, de acordo com o pensamento dele e de acordo até o nosso pensamento. O Eterno não permitiu que o povo de Israel saísse pelas terras dos filisteus, e sim em sentido ao mar de Ensuf, o mar chamado de Mar Vermelho. Então, mas por que o Eterno permitiu? Diz os nossos sábios que existia magias negras, magias ocultas, que rodeavam ali o Egito, para que ninguém pudesse sair ou entrar no Egito. E não vejo que o Eterno não permitiu que eles fossem pelas terras dos filisteus, não por causa das magias que existiam, porque todos os poderes estão na mão do Eterno. Então, mas sim porque o Eterno tinha algo maior para fazer com Israel. O Eterno tinha um propósito com Israel. O Eterno tinha que tratar com Israel com seus mandamentos, dando-lhes os seus mandamentos. Diz os nossos sábios que, saindo pela terra dos filisteus, o povo de Israel estaria em Canaã, em mais ou menos 11 dias. Mas não, o Eterno fez eles dar a volta e ainda ir em direção ao mar. E sabendo assim que o faraó, que o povo estava, entre aspas, preso ali no mar, que não tinha para onde ir, o faraó pensou: vou ir e vou afogar eles, os que conseguiam entrar no mar. Os que não conseguiam, eu vou matar a espada, vou despojar eles, porque eles saíram com muito ouro do Egito, saíram com muita prata, saíram com muitos bens.
e vou trazer os demais em cativo e vão ficar aí como escravo novamente. Mas o Eterno não permitiu assim. O Eterno fez um grande milagre, abrindo o mar Vermelho, o mar de Ensuf. Na verdade, o mar Vermelho é chamado, na verdade, de mar de Ensuf, que quer dizer mar de juncos. E essa palavra junco ela é muito interessante, porque quando você retorna no livro de Êxodo, do Shemot, vou ler aqui no capítulo 2 de Shemot, para a gente entender o que é a mar de Ensuf, ou por que aconteceu que o Moisés tinha que ir em sentido ao mar de Ensuf. E foi-se um da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era bom, escondeu 3 meses, e não podendo mais escondê-lo, tomou para ele uma arca de junco e betumou-a com betume e com piche, e meteu nela o menino e a pôs no cariçal sobre a beira do Nilo. Então a gente vê aqui que fala do betume, fala do junco, que o Moisés ele foi colocado dentro de uma arca de junco, dentro de uma cestinha de junco. O Flávio Joséfo fala que esse mar de junco, que é chamado de mar vermelho, na verdade, traduzido para mar vermelho, é o mar de junco. Esse mar de junco ele dá várias espécies de tipo plantas que forma esse negócio chamado junco, que esses negócios flutuam sobre as águas. E então Moisés agora estava indo em sentido ao mar de junco e chegou no mar de junco. Com certeza não tinha mais junco para Moisés passar, né? Não tinha mais aquele cesto de junco, não tinha mais aquela planta, aquela espécie de planta leve que flutua sobre o mar, porque até então tinha muitos povos com ele. Então, mas agora o milagre ia ser maior. O milagre não ia ser mais dentro de uma cesta. O milagre não ia ser mais aquele que foi utilizado lá no Nilo. O milagre agora ia ser que o mar de junco ia se abrir em 2 partes. Os nossos sábios falam que foi em 12 partes, e Moisés ia atravessar no meio do mar. E quando nós lemos a Torá, nós seguimos a narrativa dessa paraxá, nós vemos que o Moisés acampou próximo ao mar, e o Eterno mandou com que seu anjo acampasse entre o faraó, o povo de Faraó, e o povo de Israel. O povo de Faraó não conseguiu atacar o povo de Israel durante a noite, enquanto estavam descansando ali próximo ao mar. Mas o povo de Israel via o povo do Faraó. E o povo de Faraó via o povo de Israel, mas um não podia ir nem para um lado e nem para o outro. O Israel não conseguia ir lá, se quisesse atacar o povo de Faraó, não conseguiria. E o povo de Faraó também não conseguia atacar o povo de Israel, porque o anjo do Eterno ficou entre os dois. E assim narra a Torá. Então, quando é pela madrugada, o Eterno abre um caminho no meio do oceano, lá no meio do mar de junco, no meio do mar vermelho, e o povo de Israel começa a passar. E o povo de Israel vai com aquela tocha, aquela coluna de fogo na frente, guiando o povo de Israel, guiando eles até a outra margem. E quando eles estão lá pelo meio do mar, que já atravessaram muitos caminhos, muitas distâncias, o povo de Faraó estavam presos lá na escuridão ainda, porque a coluna de fogo não aqueceu o povo do Faraó. Então, mas o povo de Faraó bem pela manhã, vê que o povo de Israel já estava indo lá, quase que atravessando todo o mar pela terra, e resolve atacar. E saem disparado em sentido ao mar, e foi caminhando, e o povo do Faraó todo entrou lá no mar. E quando chega bem depois da metade do mar, que já estavam atravessando também, o povo de Israel, o povo de Moisés, já tinha atravessado todo o mar. E o Eterno esperou que todos os homens de Faraó estivessem no meio do mar, e ali o Eterno tem um encontro com Faraó,
com os homens do faraó, e narra-se as escrituras sagradas que os carros começou a quebrar as rodas, começou a despedaçar. Isso para quê? Para que o Eterno pusesse medo no faraó, para que o faraó visse que realmente ele não deveria estar perseguindo o povo de Israel, e que não era para ele ter endurecido o coração dele, e que ali a probabilidade daquelas águas se unirem novamente, porque estavam divididas, era muito grande, porque o povo de Israel já tinha passado o mar. E assim foi também que as águas começaram a se fechar, e mataram todo o exército, matou todo o exército de Faraó, e juntamente com o Faraó. E voltando nas terras dos filisteus, o Eterno não permitiu que os hebreus, os israelitas, passassem pelas terras dos filisteus. Mas é importante entender por que está assim narrado também. Porque, de acordo os filisteus que querem tomar as terras de Israel, os palestinos, aquelas terras de Israel é deles, mas não é não. É tanto que as escrituras já narram que as terras dos filisteus eram próximas às terras do Egito, bem ali encostado no Egito, do jeito que se eles saíssem do Egito, eles já estavam nas terras dos filisteus. Diz os estudiosos hoje da Torá que os filisteus vieram lá da Europa, bem longe lá da Europa, de algum canto lá da Europa, desceram até o Egito e fizeram guerras por ali, e o número dos filisteus era muito grande. Então também se fala que é por isso que o povo de Israel não se foi atravessar as terras deles para ir para Canaã, porque o Eterno não queria que que Israel lutasse contra eles, e Israel ficasse com medo de guerras e voltasse para o Egito. Também assim está falando na Torá, que o Eterno não queria que Israel enfrentasse uma guerra logo de cara. Mas os israelitas foram levados para o deserto, porque o Eterno tinha a Torá para dar para eles, o Eterno tinha milagres para fazer com o povo de Israel, o Eterno também tinha que preparar o povo de Israel para batalhas, o Eterno tinha que fazer um exército. Israel até então era povo escravo quando saiu do Egito. Israel não sabia lutar, Israel não tinha técnicas nem táticas de guerras, diferente de Moisés, que Moisés foi criado como príncipe, e como príncipe ele descia para várias guerras a favor do Egito. Então, sendo assim, Moisés ele era considerado um general do exército de Faraó, do Egito. E Moisés então sabia de técnicas e táticas de guerras. E com esse tempo que Israel esteve no deserto, pelas lutas que eles tiveram, tanto lutas do dia a dia, aquele sistema difícil de se viver, dependendo somente do Eterno, tanto para pão quanto para água, e quanto também para vigor físico, aprimorar o corpo, fazendo com que o corpo resistisse a muitas horas, com fome, com sede, fazendo com que Israel olhasse para o deserto e pensasse que realmente eles iam encontrar água, iam encontrar meio de vida naquele deserto, sem desanimar, porque o ser humano, ele quando entra num local inóspito como desertos, e outras situações muito difíceis também, é fácil o ser humano desistir, é fácil o ser humano deixar de acreditar, e isso não traz coisas boas para o corpo, isso traz coisas negativas. Nós temos que ser sempre positivos, pessimistas, sempre acreditar, mesmo que pareça ser impossível as coisas, nós temos que acreditar, mesmo que pareça que nada dá certo, nós temos que acreditar, continuar lutando, continuar tentando. E isso que o Eterno queria para Israel, fortalecer Israel fisicamente, psicologicamente, para que quando viesse uma guerra de combate de frente com o inimigo, Israel estivesse preparado, e foram os inimigos de Israel cada vez mais fortes, um a um, cada vez mais forte, até que Israel conseguiu entrar em Canaã, e
logo depois nós começamos a ver que os filisteus começaram a tentar invadir Israel, e pela força que o Eterno deu para Israel, pelas táticas de guerras que o Eterno deu para Israel, os israelitas na sua maioria sempre foi vencedor, e assim expulsando os filisteus ou não deixando os filisteus invadir as terras de Israel. No capítulo 15 de Timóteo, no versículo 17, é uma parte da canção que Israel fez para o Eterno, por ter livrado o Israel do Egito. Está escrito lá no versículo 17: Tu o trarás e o plantarás no monte de tua herança, lugar preparado para a tua morada, que fizeste, Eterno, o santuário, ó Eterno, que estabeleceram tuas mãos. O Eterno reinará para todos sempre. Essa passagem ela é muito bonita, porque aqui é uma profecia do Monte Sião, onde o Eterno estabeleceu o templo, né? O templo sagrado de Jerusalém. Aqui está sendo falado que o próprio Eterno estabeleceu o Monte Sião como morada dele, e que ali ia ser feito pelas mãos do Eterno o templo. Não apenas olhar para o Taná e acreditar que foi Davi com seu projeto e Salomão que construiu o templo para agradar o Eterno. Não, o próprio Eterno estabeleceu que esse templo fosse construído ali e que ali ia residir a presença do Eterno no Monte Sião. No capítulo 15, no versículo 22, está escrito que Moisés saiu com o povo dali de onde estavam, depois de atravessar o Mar Vermelho, e eles foram para um lugar onde não tinha água, e esse lugar tinha águas amargas, chamada de Mará, e o povo queixa contra Moisés, começa a reclamar de Moisés. Só que temos que entender que Moisés não fazia nada de acordo com o que ele queria. Nós temos que lembrar que existia ainda a nuvem que pairava sobre a cabeça deles e a coluna de fogo que guiava-os à noite. Então não era Moisés que queria andar. Moisés não saía, eu vou para cá ou eu vou para lá, eu vou dar a volta hoje. Não era assim. O Moisés ele andava de acordo, a nuvem andava, e ele parava de acordo, a nuvem parava. E se fosse para caminhar à noite, o Eterno mandava com que eles andassem. Então o povo começou a reclamar de Moisés, falando que nós vamos beber, porque as águas estavam amargas. Então o Eterno mostrou para eles uma árvore, preparou para eles uma árvore, e pegaram dessa árvore algum galho lá, e jogaram sobre a água, e as águas que estavam amargas ficaram doces. Está escrito ali que ali o Eterno deu leis para eles, deu leis para eles e os experimentou. E falou para eles: se ouvires atentamente a voz do Eterno teu Elohim, fizeres o direito a seus olhos, fizeram certo aos olhos do Eterno, escutares os seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, toda a enfermidade que enviei aos egípcios, não porei sobre ti, pois eu sou o Eterno que te cura. Então, quando o Eterno mostrou para eles que tinha águas amargas ali, o Eterno estava trazendo como simbolismo para eles, Israel, o próprio povo de Israel, estavam amargos. Eles não estavam prontos para receber a água doce. Eles não estavam prontos para receber a Torá. Por isso que o Eterno deu essas águas amargas para o povo de Israel. Ao eles usarem daquela árvore para adoçar as águas, o Eterno estava falando que ele era a árvore que ia alimentar Israel. Ele ia trazer ao coração de Israel coisas doces, ia trazer vida para Israel, porque a
amarga não é vida, não traz vida, não dá vida a nada. A água doce, ela traz vida. O historiador Flávio Joséfo fala que na época de Eliseu tinha um riachozinho lá, tinha um córregozinho, e esse córrego ele era de águas amargas. E nesse córrego não tinha peixes, nesse córrego não tinha plantações próximas, nada nascia próximo a esse córrego, esse riachozinho. Flávio Joséfo fala que as mulheres que bebessem dessa água e tivessem grávida, perdia a criança, acontecia um aborto, e animais não bebiam dessa água porque era ruim, era amarga, e não tinha vida nesse riachozinho. E o Eliseu, ele passando por esse lugar, ele quis beber desse riacho. E o Eliseu, ele foi lá e pegou uma bolsinha de fel, amarrou aquela bolsinha de fel e se ajoelhou na beira do riacho e fez uma oração ao Eterno. E jogou com a corda essa bolsinha, soltou essa bolsinha lá no fundo da fonte desse riacho. E as águas desse rio se tornaram águas doces. Se tornaram doces. E as águas desse rio se tornaram milagrosas. E as águas desse rio produziram peixes de monte lá, cardumes de peixes dentro daquele rio. E fala também que as pessoas que estavam doentes bebiam dessa água e as pessoas ficavam boas e se curavam. E fala também que as mulheres que não podiam ter filho ia lá, bebia dessa água e o ventre das mulheres tornavam-se produtivos. As mulheres conseguiam ter filho. Então nós vemos que literalmente a água, quando ela está ruim, ninguém quer beber dessa água. Quando a água não tem vida, ninguém quer beber dessa água. Mas quando a água está doce, a água tem vida, todos querem beber dessa água. Todos querem buscar cura nessa água. Então assim estava Israel, lá em Mará, que Israel era aquela água amarga. Não tinha vida, Israel estava sem vida. E ali o próprio Eterno deu vida para Israel. O próprio Eterno deu Torá para Israel, deu água doce para Israel. O próprio Eterno fez com que Israel produzisse, recuperasse vida interior, vida de dentro de Israel. A vida que muitas nações hoje buscam em Israel. Não aquela vida de ir lá em Israel e habitar em Israel. Muitos querem ir para Israel, habitar em Israel. Mas a maioria das pessoas, elas querem beber da fonte que vem de Israel. Beber da Torá que vem de Israel. Porque foi para Israel que Deus deu a Torá. Para Israel que Deus deu vida. Que o Eterno deu vida. E continua a narrativa no versículo 27 do capítulo 15 do livro de Shemot. E vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto das águas. O Eterno, quando ele trouxe cura para Israel, ele trouxe vida para Israel, ele fez com que Israel fosse até 12 fontes de águas potáveis, águas límpidas, e ali tinha 70 palmeiras. Por que a Torá vem trazer que tinha 12 fontes de águas com vida, e 70 palmeiras? Essas águas, essas 12 fontes de águas, vêm representar o próprio povo de Israel, as 12 tribos de Israel, que iam se tornar fontes de águas límpidas, águas com vida, e se tornaram fontes de águas potáveis. Logo em seguida temos 70
palmeiras. São 70 anciãos, podemos ver assim. Quando o Eterno fala para Moshe fazer a Shemirah dos anciãos de Israel, formar o Sanhedrin, ali nós vamos ter 70 mais um. 70 anciãos mais um. E o sumo sacerdote é o principal dos 70 anciãos. Por isso que aqui nós temos apenas 70 palmeiras, que representa os 70 anciãos de Israel. Porque para que serve uma palmeira no meio do deserto? As palmeiras, elas crescem bastante e debaixo das palmeiras tem sombra, porque tem folhas. As palmeiras têm muitas folhas e serve de abrigo para as pessoas. As pessoas sentam debaixo das palmeiras e ali elas começam a refletir. Devo ir para lá porque é deserto? Não vejo nada. Devo ir para lá ou devo ir para cá? Ou devo voltar? Debaixo da palmeira é o lugar de reflexão. Debaixo das 70 palmeiras é lugar de reflexão. E assim também serve os nossos juízes, para que possamos sentar debaixo deles e tomar a decisão certa. Sentar debaixo dos anciãos e aprender dos anciãos. Só que ali nós tínhamos 70 anciãos e não 71 anciãos. Mas o próprio Eterno era o ancião de Israel. O próprio Eterno era o ancião que ia ensinar para Israel. Mas o Eterno ia estar debaixo das palmeiras com eles, ensinando eles. Porque nós acabamos de ler logo atrás aqui, que o Eterno ia dar estatutos para eles começarem a cumprirem. Ia dar mandamentos para eles começarem a cumprir. Mas para isso eles tinham que estar em um lugar confortável, debaixo das palmeiras, perto de fontes de água. Então debaixo da palmeira, debaixo dos anciãos, junto da Torá, que é a fonte de água, ali nós podemos sentar e aprender. Ali nós podemos ter realmente onde sentar e estudar. No capítulo 16 nós vamos ver que o povo reclama de Moisés porque não tinha carne nem comida, pão e carne. E o Eterno faz com que venha uma nuvem de codornizes e eles comem dessas codornizes. E o Eterno manda também o maná, chamado de maná, para eles. E ali o Eterno já estabelece o Shabat para eles também. E o Eterno fala que durante 6 dias eles iam colher desse desses grãos que caiu dos céus, e eles iam trabalhar esse E o Eterno fala também que eles deveriam repousar no 7º dia, porque no 7º dia não ia cair maná do céu, não ia cair o maná, e que eles deveriam coletar em dobro na sexta-feira, e para que no 7º eles pudessem descansar, ficar em suas casas no deleite do descanso. Nós vamos ver também que algumas pessoas saíram no sábado, no Shabat, para coletar o maná e não encontraram o maná, não tinha. Até não mandou o maná no Shabat. É interessante entender por que aconteceu esse episódio dessas pessoas saírem para coletar o maná, mesmo o Eterno tendo falado que não era para eles irem coletar no sábado. Nós vamos entender que o Eterno ele é o que prover todas as nossas necessidades. Esse é o pensamento. E se o Eterno falou para nós que nós devemos guardar o Shabat, nós devemos guardar o Shabat. Porque quem vai preparar a nossa panassá, nosso sustento vai ser o Eterno. Fala-se na Torá que aquelas pessoas que pegaram um pouco do maná na sexta-feira e achava que não ia ser sustento o suficiente, o maná ele crescia na panela, ele enchia a panela e as pessoas não passavam necessidades no Shabat.
E também, e as pessoas que coletavam muito achando que ia precisar, e também não sobrava daquilo ali. Ou seja, o Eterno tirava dos que coletavam muito e dava para os que coletavam pouco. E isso traz também uma reflexão para nós, porque muitos falam: eu o meu sétimo dia pode não ser o seu sétimo dia. O meu dia de descanso pode não ser o seu dia de descanso. Eu posso simplesmente mudar os dias, porque está escrito que 6 dias você trabalha e no sétimo você descansa. Mas se eu começar a trabalhar na segunda-feira, eu vou ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, ainda é o sexto dia. Aí eu vou folgar no domingo. Eu vou descansar no domingo. E se eu começar na terça-feira, vai dar no outro dia. Então, é como se a pessoa quisesse deslocar o Shabat. A pessoa quer fazer do Shabat o dia que ela acha que é melhor para ela. Mas não é bem assim. Inclusive tem muitos teólogos, muitos estudiosos que vêm estudar e vêm falar que esse sábado está errado, teria que seguir outro sábado, ou que cada um faz o seu sábado porque ele está cumprindo o mandamento do Eterno de trabalhar 6 dias e no sétimo dia descansar. Indiferente desse dia que fosse, seria o sétimo dia. Não é bem assim. O Eterno falou que o povo todo ia trabalhar nos mesmos dias juntos, que eram os dias que o Eterno mandava o man, e no sétimo dia todos tinham que folgar juntos. Todos tinham que folgar juntos, todos tinham que estar juntos no dia de folga. Todos tinham que estar juntos em suas casas. Então aí é um entendimento que nós temos que buscar no Eterno, para que possamos ver que realmente o Eterno quer de nós. Muitas pessoas, o Eterno trabalha de um jeito, outros trabalham de outro, mas a palavra do Eterno sempre é a mesma. Ela não muda e não volta atrás. E não dá apoio às nossas mordomias. Já quase no final dessa paraxá nós vamos ver que o Eterno trouxe contra Israel Amalek. O povo, os amalequitas vieram lutar contra Israel e se travou uma luta muito grande. E o povo de Israel já estava preparado pelo menos para aquela guerra contra os amalequitas. Moisés ele designou Yehoshua para que fosse general dele naquele dia, que fosse general do povo de Israel e que fosse a guerra com o povo de Israel. E o Moisés subiu ao monte e foi interceder pelo povo de Israel. Ou seja, nós vamos ter uma batalha física e nós vamos ter uma batalha espiritual. Então, quando nós temos no dia a dia as nossas batalhas, as nossas dificuldades, nós temos que entender que sempre atrás das nossas batalhas tem um lado físico e tem um lado espiritual daquela coisa, daquela guerra, daquela luta, todos os dias. Então, por isso que nós devemos sempre estar buscando o Eterno, orando ao Eterno, fazendo nossas tefilot, e esperando no Eterno a providência. Porque enquanto Moisés orava, enquanto Moisés estava com a mão estendida orando, pedindo ao Eterno misericórdia, pedindo lechem, o Eterno abençoava que o povo de Israel avançava. E quando Moisés começava a baixar os braços, não aguentava o peso do braço, os amalequitas começavam a avançar. Mas o Flávio Joséfo fala também no seu livro, A História dos Hebreus, que nenhuma só alma, nenhuma só pessoa morreu naquela guerra por parte dos israelitas. E o Eterno deu uma grande vitória para o povo de Israel através do esforço dos israelitas no combate e da oração de Moshe, da oração de Moisés, da intercessão de Moisés. Então que nós possamos começar a compreender que a nossa vida ela é movida, ela é regida pelo mundo espiritual e não pelo mundo físico. E o Eterno só nos abençoa também quando nós estamos verdadeiramente postos na Tua presença, quando nós estamos preparados para a guerra, é quando nós estamos com o coração cheio das coisas do Eterno, quando nós estamos cumprindo os mandamentos do Eterno, porque o Eterno não mandou Israel para um campo de batalha sem estar preparado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Quando Israel se preparou fisicamente e espiritualmente,
Aí veio a primeira luta, a primeira guerra. Então, quando nós vemos as nossas guerras, nós temos que estar sempre atentos para que possamos estar preparados para essa guerra, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Que o Eterno abençoe a todos. Que o Eterno abençoe a todos que tiveram paciência comigo. Se você gostou desse shiur, compartilhe com teus amigos. Que o Eterno lhes conceda Shalom.